E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, vamos continuar aqui nossa aula sobre os atos administrativos, certo? Nesse bloco, vamos trabalhar a teoria dos motivos determinantes, que é uma teoria que cai em prova eventualmente e se você não ficar ligado, você pode acabar perdendo uma questão boba, porque é uma teoria simples. Vamos aprender os atributos dos atos administrativos e as espécies dos atos administrativos, certo? Então, pessoal, esse conteúdo ele é bem relevante e cai com uma certa frequência na prova de qualquer concurso público de nível bom, vamos dizer assim, ok? Então vamos lá. Pessoal, antes de começar, pedir aquele favor para vocês, ó, curta, inscreva-se e compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal, para a gente continuar ofertando vídeo de aulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, tá? E também, turma, nos acompanhe nas nossas redes sociais, então Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil. Tranquilo? Beleza. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui à nossa aula de Direito Administrativo. Professor Yannis Gentil aqui na área, seu professor de Direito Administrativo aqui do nosso canal. Vamos aqui para o nosso terceiro bloco dos atos administrativos, certo? Como eu falei para vocês, vamos aprender a teoria dos motivos determinantes, os atributos e as espécies de atos administrativos. Então, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos aqui à nossa aula. Vamos aqui aprender a teoria dos motivos determinantes. Turma, de vez em quando cai na prova e tem que ficar ligado para não perder essa questão, porque é simples, a teoria é bem simples, tá bom? O que a teoria fala? Os motivos alegados no ato administrativo precisam ser válidos sob a pena do ato ser anulado. Então é assim, pessoal, quando um ato administrativo ele é emanado, algumas vezes é necessário que ele tenha algum motivo para ele funcionar, tá bom? E a partir do momento que ele é motivado, o ato fica preso a esse motivo, fica atrelado a esse motivo. E se esse motivo for um motivo inválido, o ato vai ser anulado. Tudo bem? Então, mais ou menos assim, imagine que tem um chefe do setor e tem um servidor que ele não gosta. Ele fala o seguinte, cara, eu vou mandar esse servidor removido para outra cidade distante daqui porque eu não gosto dele. Beleza, vai fazer isso? Vai. É legal? Lógico que não é legal, pessoal. Ninguém pode usar a impessoalidade nesse caso. Tá bom? Então, o que acontece? Ele vai e fala assim, ó, eu vou te remover para outra cidade a uns 1000 quilômetros daqui. Ah, mas por que, chefe? Porque na outra cidade, está lá, ele motivou, porque na outra cidade está com pouco servidor. Esse é o motivo. Pega teu papel e vaza. E o cara vai, ele tem que ir. Foi removido de ofício, não tem para onde correr. Ele vai. Só que ele pegou aula comigo e ele não é trouxa. Chegou lá, a primeira coisa que ele fez, pegou o ato e viu e estava lá o motivo no ato. Falta de servidor na atual cidade. Chegou na cidade, estava assim de servidor, ou seja, o ato era inválido, ele pode ser anulado. Então, o que acontece? Como o ato é inválido, ele possui algum vício, a pessoa pode alegar que o ato, que lá na repartição pública nova tem muito servidor, que não precisa dele, e ele retorna para onde ele estava. Tá bom? Então, ou seja, o chefe, ele emitiu um ato, mas ele atrelou o ato a esse motivo. E se o motivo for ilegal, o ato é anulado. Tá bom? Ó, em alguns casos, a motivação não é exigida. Professor, tem algum exemplo que pode me dizer? Tenho. Quando vai exonerar alguém que tem algum cargo em comissão. Então, cargos em comissão, quando vai acontecer a exoneração, não precisa motivar, tá? A pessoa pode exonerar sem dar motivo nenhum. Se motivar, a exoneração fica atrelada a esse motivo. Aí, se for um motivo inválido, a pessoa que foi exonerada pode voltar para o cargo ocupado anteriormente, tá bom? Então, ó, em alguns casos, a motivação não é exigida. Porém, se o agente motivar um ato que não é preciso motivar, o agente fica preso à motivação. Tudo bem, pessoal? Então, cuidado com isso aqui. Todo ato tem que ser motivado? Não, nem todo ato pode ser motivado. E se motivar, o ato fica preso a essa motivação. Tranquilo? Beleza. Turma, é só isso que é a teoria dos motivos determinantes. É só isso que cai na prova de vocês. Podem ficar despreocupados. Tá? Vamos aqui aos atributos dos atos administrativos. Vamos lá. Pessoal, os atributos são as características dos atos administrativos, certo? E quais são esses atributos? Ó, temos a presunção de legitimidade e veracidade, temos a auto-executoriedade, a tipicidade e a imperatividade. Primeira coisa que você vai decorar, o nome dos atributos, tá? Professor, tem algum truque para decorar os nomes? Tem, eu criei um na época, tá bom? Quando eu estudava. Eu dizia que a PATI, ó, P-A-T-I, presunção de legitimidade, veracidade, auto-executoriedade, tipicidade e imperatividade. A PATI, no caso, você vai aprender os atributos da PATI. Tá? Então, a PATI tem os seus atributos. Tá? Então, como é que eu faço para decorar? Então, professor, só usar a PATI. Lembra, a PATI tem os seus atributos.
Então, quais são os atributos? Presunção, legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, tá bom? Vamos aprender com cada um desses atributos, pessoal, e é simples, tá bom? Não tem segredo nenhum aqui. Vamos ao primeiro atributo, que no caso é a presunção de legitimidade e veracidade. Olha que interessante. O ato administrativo já nasce com aparência de legal e válido, e esse atributo tem algumas características. É assim, pessoal, todo ato administrativo, ele já nasce valendo, vamos dizer assim. A partir do momento que o ato administrativo ele é emitido, ele já é válido. Ah, professor, mas ao meu ver, esse ato ele é ilegal. Não importa. Se ele foi emitido pela administração pública, ele já nasce com a aparência de legalidade e ele já está valendo. Só que essa aparência não é absoluta, pessoal. Ó, esse atributo não é absoluto, e sim relativo, pois permite a prova em contrário. Então, por mais que o ato administrativo ele nasça com cara de legalidade e seja válido, você pode provar que ele é um ato ilegal, porque esse atributo não é absoluto, ele é um atributo relativo, pois ele permite a prova em contrário, tá? Então, cabe ao administrado o ônus da prova. Pessoal, é administrado, não é administrador. Tá? O administrado é o usuário do serviço público, então cabe ao usuário provar que esse ato é ilegal, ou seja, cabe ao administrado o ônus da prova. Então, pessoal, o ônus da prova é provar que esse ato ele é ilegal, tá bom? Então, se a administração pública emitiu o ato, ele já nasce valendo? Sim. Você acha que esse ato é ilegal, então você vai ter que provar que esse ato é ilegal, você que tem o ônus da prova, tá bom? Nasce apto para produzir efeitos até que seja admitida a sua invalidade. Ou seja, esse ato vai valendo, até o dia que prove que ele é um ato ilegal. Enquanto não for provado, o ato vai ficar valendo o tempo todo, tá certo? E para finalizar essa parte, ele está presente em todos os atos administrativos. Então, a presunção de legitimidade e veracidade está presente em todos os atos administrativos. Todos os atos administrativos nascem com aparência de legal, ou seja, todos os atos administrativos têm a presunção de legitimidade e veracidade, tá bom? Não existe um ato que não tenha isso aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Essa é a presunção de legitimidade e veracidade. Os atos administrativos já nascem com a aparência de legal e válido. E você, o administrado, é que vai ter que provar que o ato é ilegal, ou seja, você que tem o ônus da prova, e esse ato vai valendo até que seja provada a ilegalidade dele, e esse atributo está presente em todos os atos administrativos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Vamos ao nosso próximo atributo, que no caso é a autoexecutoriedade. O que fala? Permite a execução do ato sem intervenção no Poder Judiciário, ou seja, é o poder que a administração pública tem de executar, inclusive usando a força, ou seja, o famoso poder de polícia. Pessoal, o que é autoexecutoriedade? Olha como é fácil. É quando a administração pública emite o ato e para esse ato ser válido, ela não precisa ir no Poder Judiciário, porque o ato já nasce valendo, tá bom? Professor, eu quero um exemplo melhor, fácil, multa de trânsito. Quando você leva uma multa, tu acha que a polícia ou quem emitiu a multa vai lá na justiça para poder entrar na justiça contra você para tu levar uma multa, ou tu já leva a multa de cara? É lógico que tu vai levar a multa de cara, pessoal. Isso é autoexecutoriedade. É o poder que a administração pública tem, é o atributo que a administração pública tem de fazer com que o ato administrativo seja executado sem passar pelo Poder Judiciário. Mesmo que para isso ela use a força, ou seja, o poder de polícia, tá bom? Então, não está presente em todos os atos. Diferente da presunção de legitimidade e veracidade, que tem em todos os atos, a autoexecutoriedade não está presente em todos os atos. Professor, como assim? Não entendi. Fácil. Imagine que algum agente público precisa entrar em um estabelecimento comercial para fazer uma fiscalização. Ele chega lá, se identifica e fala, ó, quero entrar para fazer fiscalização. E o cara fala, não, tudo bem, pode entrar. Ou seja, ele vai precisar usar a força para poder entrar no estabelecimento sendo que a pessoa autorizou? É lógico que não, pessoal. Então, nesse caso, é por isso que a autoexecutoriedade não está presente em todos os atos, porque nem sempre vai ser necessário usar a força, tá bom? Já imaginou o cara, não, pode entrar. Aí o cara, mas eu mesmo assim eu vou usar a polícia e vou arrombar aqui as portas. Para quê, meu povo? Para quê? Então, a autoexecutoriedade não está presente em todos os atos. A presunção de legitimidade está presente sim em todos os atos. Cuidado com isso aqui, tá bom? Ó, da parte já vimos o P e o A. Vamos agora o T e o I, tá? Ó, são mais fáceis o T e o I, que no caso é a tipicidade. Olha como é simples.
decorre do princípio da legalidade. Pessoal, olha só, aqui mais na frente um pouquinho a gente vai ter aula de Código Penal aqui no nosso canal, tá bom? E um dos atributos do Código Penal também é a tipicidade, ou seja, alguma penalidade para ser válida tem que estar escrita na lei como crime, tá bom? Então, aqui no ato administrativo, para ele ser válido, também tem que estar descrito na lei. Então, o ato administrativo só pode ser praticado se ele estiver previsto em lei. Se a administração pública emitir algum ato administrativo que não está previsto em lei, ela está cometendo abuso. Abuso. Se ela fizer mais do que a lei manda, abuso. Se ela fizer menos do que a lei manda, também abuso. Então, ela tem que estar presa nos limites da lei, tá bom? Então, o ato administrativo só pode ser praticado se estiver previsto em lei. E isso aqui, pessoal, está presente em todos os atos. Então, a tipicidade quer dizer que o ato administrativo, para ele ser executado, tem que estar escrito na lei dizendo que é permitido fazer isso. E isso, pessoal, tem que estar presente em todos os atos. Olha só, a presunção de legitimidade está presente. A auto-executoriedade não está presente. A tipicidade, está presente, tá bom? E o nosso último atributo, que no caso é a imperatividade. O que fala? Decorre do poder de império ou poder extroverso. Quando a administração pública impõe um dever de observância ao administrado, independente de sua anuência, ou seja, o administrado é obrigado a seguir querendo ou não. Então é assim, pessoal. Professor, eu quero exemplo disso aqui. O IPVA, o melhor exemplo que eu posso te dar. Se você tem veículo, tu é obrigado a pagar. Querendo ou não, tu vai ter que pagar isso. Tá bom? Então, isso aí, pessoal, decorre da imperatividade, que é quando a administração pública impõe um dever de observação ao administrado, independente de sua anuência, ou seja, da sua vontade. Ou seja, o administrado é obrigado a seguir, querendo ou não. Tudo bem, pessoal? E para finalizar, não está presente em todos os atos também, tá? Nem sempre a imperatividade está presente em todos os atos, tá? Então, olha só, os atributos da parte. São os atributos da parte: presunção de legitimidade, auto-executoriedade, tipicidade e imperatividade. A presunção está presente em todos os atos, a auto-executoriedade não está presente em todos os atos, a tipicidade está presente e a imperatividade não está presente em todos os atos. Percebeu que é um sim e um não? Um sim e um não? Pois é, fiquem ligados com isso, tá bom? Então, como é que pode ir na prova de vocês? Ela pode perguntar os atributos ou a explicação de cada atributo desse. Tudo bem? Tranquilo. Vamos aqui agora, pessoal, as espécies de atos administrativos. Cai bastante, pessoal, cai bastante isso aqui cai muito mesmo. Vamos lá. Então, quais são as espécies de ato administrativo? Pessoal, tem os atos normativos ou regulamentar, tem os atos ordinatórios, tem os atos negociais, tem os atos declaratórios e tem os atos punitivos, tá bom? Então, são 5 espécies de atos administrativos: os normativos ou regulamentares, ordinatórios, negociais, declaratórios ou enunciativos e os punitivos, tá bom? Vamos ver cada um deles, cai relativamente bem e não é tão complicado, tá bom? É até simples. Vamos trabalhar aqui agora, primeiramente, a espécie dos atos normativos ou regulamentares. Olha só como é fácil. Sem destinatários determinados, ou seja, todos devem seguir. Então, pessoal, quando é emitido um ato normativo regulamentar, é para todo mundo, tá bom? Comando geral e abstrato, pode vir assim na prova de vocês, que é a mesma coisa de que todos devem seguir. Regulamenta ou complementa a lei, tanto que aqui, normas e regulamentos, normativo ou regulamentar, ele regulamenta ou complementa a lei, tá bom? Não geram direitos ou obrigações, fiquem ligados com isso aqui, eles não geram direitos ou obrigações. Exemplo, decreto ou instrução normativa. Turma, quando você estiver dentro do seu órgão público, da sua entidade pública, algumas vezes, se você passar na área administrativa, você vai se deparar com decretos e as famosas INs, no caso são as instruções normativas, ou seja, ele vai te direcionar para executar alguma tarefa específica. Então, de vez em quando aparece uma IN lá no meu serviço, lá no IFMA, fala assim, para fazer tal coisa tem que seguir esse procedimento aqui. Isso é uma instrução normativa, tá? Então, nesse caso aqui, percebam que ele regulamenta ou complementa a lei, mas não geram direitos ou obrigações. Ele vai te dando só uma orientação. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Vamos lá. A nossa próxima espécie são os ordinatórios, tá?
Ó, decorre do poder hierárquico. Pessoal, vê que tem a nomenclatura parecida com ordem, tá bom? Então, decorre do poder hierárquico. Professor, o que é poder hierárquico? Vamos lá para a aula de poderes da administração pública. Pessoal, o poder hierárquico é quando o servidor público ele é obrigado a obedecer às ordens da administração pública ou do seu superior direto, tá bom? Isso é quando a ordem for manifestamente legal, tem isso também. Isso é o poder hierárquico, tá? Atos internos que servem para dar ordem aos subordinados. O famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo dentro da administração pública. Olha aqui o exemplo, circulares internos e as portarias. Pessoal, quando vem uma portaria, o nego já sabe, vou ter que obedecer isso aqui, senão vai ser pau no meu lombo, tá bom? Então, isso é uma espécie de ato administrativo, são os atos ordinatórios que decorrem do poder hierárquico, ou seja, ordens. São atos internos que servem para dar ordem aos subordinados. Muito tranquilo, né? Beleza. Vamos à nossa terceira espécie, que no caso é os negociais. Tranquilo também. Atos que permitem ao administrado fazer algo. Não são imperativos, coercitivos ou atos executórios. Turma, olha só, se são atos negociais, olha o nome, negociais. Negociais tem a ver com negócio. Então, não quer dizer que o administrado é obrigado a fazer. Ele está pedindo algo para a administração pública. E como ele está pedindo algo ou negociando algo para a administração pública, não são atos imperativos, não são atos coercitivos, não são atos que são auto-executórios. Tá certo? Então, ó, exemplo. Temos aqui, pessoal, cuidado com isso aqui, ó. Turma, tem as licenças e tem a autorização. Pessoal, tomem cuidado com essas duas coisinhas aqui. Tá? Licença e autorização não são a mesma coisa, são coisas totalmente diferentes. Tá? A grosso modo é isso aqui. Ó. As licenças, pessoal, elas geram um ato vinculado, ou seja, se você tem os requisitos necessários, a administração pública é obrigado a te dar a licença, tá bom? Como é um ato vinculado, ou seja, a administração pública é obrigada a te fornecer a licença quando você cumpre os requisitos, a gente fala que ele é um ato não precário, ou seja, não pode ser revogado. Professor, eu quero um exemplo fácil. A habilitação, pessoal. Tá? Licença para dirigir, vamos dizer assim, a habilitação. Quando você passa em tudo, tu acha que a administração pública pode falar assim, não vou te dar a habilitação porque eu não estou sentindo muita firmeza em você. Nada disso. Se você passou em tudo, nem que você seja um péssimo motorista, mas se você passou em tudo, você tem direito sim a ter a sua licença, porque é um ato vinculado e é não precário, ou seja, depois que você adquire, não pode ser revogado, ou seja, é sua e acabou, a não ser que você cometa infrações. Aí é outra coisa. Mas se você não cometer infração nenhuma, não pode ser revogado. Tudo bem, pessoal? Então, as licenças é um ato vinculado e não precário. Diferente da autorização. Quando você vai na administração pública pedir uma autorização, essa autorização pode ser concedida ou pode ser negada. A administração pública não é obrigada a te fornecer autorização. Então, perceba que tem uma certa margem de escolha, sim ou não. Então, nesse caso, a gente fala que é um ato discricionário e precário, ou seja, ela pode ser revogada. Um exemplo, imagina, pelo menos aqui na minha cidade funciona assim. Você quer fazer alguma festa em algum bar, alguma coisa do tipo. Você tem que ir lá na Polícia Civil pedir uma autorização para poder fazer essa sua festa. E essa autorização pode ser negada? Pode ser negada sim. Agora vamos supor que a Polícia Civil te forneceu a autorização. E lá na tua festa deu bagunça, deu confusão, deu briga, deu tudo que não presta. A Polícia Civil pode tirar a sua autorização? Pode sim. Mesma coisa acontece com a prefeitura. Se você vai abrir algum negócio, você tem que ter alguma autorização do órgão competente e pode ser negado ou não. E se você cumprir os requisitos, você consegue autorização e você pode perder a autorização sim, diferente da licença. Então, licença é vinculado e não precário, enquanto que a autorização é discricionário e é precário. Muito cuidado com essas duas coisas aqui, turma. É sério mesmo, tá bom? Vamos lá. Declaratórios ou enunciativos. As que a administração pública apenas atestam um fato, tá? Não possuem manifestação de vontade. Exemplo, atestado, certidão e parecer. Por exemplo, você passou no concurso, glória a Deus, professor, nossa senhora, meu nome de Diário Oficial da União, coisa linda de Deus, maravilhosa, eu sei, é um momento muito feliz, você merece, você estudou, merece muito. Aí, para você tomar posse no cargo público, você vai precisar de alguns documentos.
Um deles é o atestado de antecedentes criminais. E você vai ter que ir lá no fórum da sua cidade pedir esse atestado, tá bom? Ó, é um atestado, tá vendo? Ó, atestado. Então, nesse caso, a gente fala que é um ato da administração pública para atestar um fato e não possui manifestação de vontade. Ou seja, a administração pública é obrigada a te fornecer. Então, você chega lá, ó, eu quero um atestado de antecedentes criminais ou uma certidão de antecedentes criminais. O fórum é obrigado a dar? Sim, é um direito seu. Então, nesse caso, é um ato que a administração pública tem para atestar um fato e não possui manifestação de vontade. Como exemplo, temos o atestado, a certidão e o parecer. Tudo bem, pessoal? Cuidado. Então, os atos declaratórios ou enunciativos servem para a administração pública atestar um fato. Tranquilo. E para finalizar, pessoal, nós temos aqui os atos punitivos, muito tranquilo também. Quando a administração pública está aplicando uma penalidade, podendo ser tanto para o particular como internamente. Olha só, pessoal, então quando o ato ele é punitivo é para aplicar uma punição em alguém. E esse ato punitivo pode ser tanto para a própria administração pública, nesse caso decorre do poder disciplinar, ou para o particular, que decorre do poder de polícia, tá bom? Então, se a administração pública está punindo ou um agente público ou um particular, ela está usando o ato punitivo, tá? Aí, se vai usar o poder de polícia ou poder hierárquico, é outra coisa, mas se está aplicando a punição, é um ato punitivo, tá bom? E lembrando, pessoal, que o particular também pode sofrer uma punição pelo poder hierárquico, desde que ele tenha vínculo com a administração pública, tá bom? Então, o poder hierárquico, o poder disciplinar, perdão, ele atinge tanto o servidor público como o particular que tem vínculo, enquanto que o poder de polícia atinge somente o particular que não tem vínculo com a administração pública, tá? Então, isso são atos o quê? Punitivos. Então, vamos lá, ó, decorre do poder de polícia e do poder disciplinar, que eu falei agora há pouco. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Então, turma, esses são a teoria dos motivos determinantes, temos os atributos da PAT, né? Os atributos dos atos administrativos e as espécies dos atos administrativos. O que vocês vão fazer agora? Pegar essa videoaula, ver e rever quantas vezes forem necessárias e fazer muita questão sobre esses assuntos aqui, tá? Você acha muita questão disso aqui, pessoal, você acha muita questão disso aqui na internet, muita, tem bastante questão. Então resolva o máximo que você puder sobre esse assunto, tá bom? Então, pessoal, antes de finalizar, vou pedir aquele favorzinho para vocês, ó, curta, inscreva-se e compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal para continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, certo? E também nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil, ok? Então, beleza. Pessoal, obrigado por chegar até aqui, obrigado por acompanhar a nossa aula, continue estudando, tenha força, tenha foco, tenha fé, tudo vai dar certo, sua aprovação vai chegar, é só uma questão de tempo, tudo bem? Tenha paciência, estude bastante e muito obrigado por apoiar o nosso canal, pessoal, obrigado mesmo, tá bom? Então, fiquem com Deus, um forte abraço, até na próxima aula e valeu, pessoal. Tchau!